Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Diz assim a palavra de Deus: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciências, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Todos juntos, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém, irmãos? Minha terapeuta me fez uma pergunta: como você se define? Como você se define? E ali eu comecei a pensar. E ela insistiu: como o Erivaldo se define? Eu passei a falar. E comecei a falar e dizer como eu me via, como eu me definia. E eu falava e ela continuava a me perguntar. E naquele dia eu fiquei, e desde aquele dia que eu venho pensando nesta questão. E quero levantar esta questão hoje à noite. Como você se define? Como nós nos definimos? Você tem uma definição sobre você mesmo? A definição que você e eu temos de nós mesmos está correta? Quando nós lemos esta carta, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele observa que a igreja de Corinto, que ficava na Grécia, a 120 quilômetros de Atenas, a igreja que estava ali, ela tinha uma autodefinição. E quando nós observamos esse texto, nós vamos descobrir que a igreja se definia como nota 10.
porque todo o contexto apresenta uma igreja que se via assim, uma igreja nota 10. E quando Paulo escreve este capítulo, ele define a igreja como nota 0. Pode observar que os primeiros versículos, até no original, esse texto significa 0. A igreja tinha uma definição, uma autodefinição equivocada. Paulo observa a igreja, a vida da igreja, o comportamento da igreja, e percebe que a definição que a igreja tem de si mesmo é equivocada. E a pergunta é: como nós nos definimos? Nós temos uma definição sobre nós mesmos? A nossa definição sobre nós está correta? Queridos, o que é que define uma pessoa? O que é que define um ser humano? O que é que nos define? O que define uma igreja? Interessante que quando nós olhamos o verbo definir, definir significa descrever com exatidão. Descrever algo, descrever alguém, descrever a si mesmo, mas descrever com exatidão. Ou descrever a partir das características distintas. Definir significa apontar o real sentido. Isso é o verbo definir. Como nós nos definimos? O que define uma igreja? O que define um ser humano? O que define a nossa vida? A igreja de Corinto achava que uma igreja era definida por alguns atributos, e que Paulo vem para nos dizer que uma igreja e que um ser humano não é definido por aquilo que a igreja pensava. Então nós vamos dar uma olhada para esse texto a partir do verso 1. O apóstolo Paulo começa na negativa, mostrando que nós não somos definidos por palavras. Ainda que eu fale, e ele não diz que vocês falem, mas ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Lá em Corinto tinha o deus Dionísio e a deusa Cibele. O deus Dionísio era o deus da natureza, e a deusa Cibele era a deusa dos animais selvagens. E quando eles queriam expulsar demônios, convocar pessoas ou invocar esses deuses, eles batiam aqueles instrumentos, o símbolo ou o sino para convocar ou para expulsar, afastar, ou para invocar esses deuses. E o apóstolo Paulo diz que aquilo ali não fazia sentido nenhum, aquele som era irritante. O apóstolo Paulo está aqui nos dizendo que o que define o ser humano não são as palavras. E o apóstolo Paulo diz: ainda que eu fale, ele está dizendo: o que me define não é a palavra. O que define o ser humano não é a palavra, não é a linguagem. Ele vem aqui nos apresentar uma negativa,
Quero lhes dizer, querido, que o que define você não é seu vocabulário, o que define você não é o que você verbaliza, não é o que você propala, não é o que você declara, o que define você não são as suas palavras. Você pode apresentar um conhecimento vasto da gramática, você pode ser uma pessoa eloquente, você pode ser uma pessoa que com a capacidade de falar até outros idiomas, até ter recebido a capacidade de falar na língua dos homens, dos anjos, mas isso não define o ser humano. Paulo está dizendo, não é isso que me define, ainda que o que define o ser humano não é a palavra ou as palavras. O apóstolo Paulo então segue nesse texto mostrando, e a pergunta é: o que define o ser humano? E ele entra na negativa. O que define o ser humano não é virtudes. Olha aí o verso 2. Ainda que eu tenha, veja que ele coloca na primeira pessoa, ainda que eu tenha, o apóstolo Paulo, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu não me defino como gente, como ser humano, como pessoa. Nada serei. O que define o homem não é virtudes, não é a capacidade, a competência, os dons, os talentos. Não é isso que define o homem. O homem pode ter aptidões, o homem pode ter talentos, o homem pode ter virtudes, mas isso não dizer a respeito dele absolutamente nada. Porque não é isso que define um ser humano. O ser humano não é definido por palavras. O ser humano não é definido por vocabulário. O ser humano não é definido por virtudes, competência. No versículo 3, mais uma negativa. E ainda que olha que Paulo está colocando ainda na primeira pessoa, ainda que eu quem? Paulo. Distribua todos os meus bens entre os pobres. Paulo está dizendo que o que define o ser humano não é boas obras. O ser humano pode ser generoso. E nesse contexto aqui, naquela situação, aplicava-se muito essa questão das boas obras, da entrega do dinheiro, mas isso não define o ser humano. O ser humano não é definido por ajudar com boas obras, fazer e praticar boas obras. Paulo diz: eu posso fazer isso, mas isso não me define. Quanta gente que diz assim: eu dou. Meu querido, você pode entregar seu dízimo, você pode entregar suas ofertas, você pode ajudar os pobres, você pode ser solidário, você pode ajudar, mas isso não te define. Paulo diz: se eu fizer isto não me define. Paulo está dizendo, e está escrevendo, inspirado por Deus, àquela igreja. O ser humano não é definido pelas palavras, o ser humano não é definido pelas virtudes, o ser humano não é definido pelas obras, o ser humano não é definido pelo sacrifício. Observe no texto. Paulo diz: e ainda que entregue o meu
próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Paulo está dizendo que não é o sacrifício que define o ser humano. Um ser humano pode se sacrificar por outro. Um ser humano pode entregar o seu próprio corpo para ser queimado. E isso não defini-lo. Quanta gente que é capaz de fazer coisas absurdas, queimar o seu próprio corpo por uma religião. Mas isso não o define. Um sacrifício, se você fez um sacrifício para vir hoje para a igreja, nesse tempo frio, e fez todo esse sacrifício, isso não te define. Quem sabe algum irmão chegou aqui, talvez até adoentado, fez um esforço muito grande, e foi um sacrifício chegar aqui, mas isso não te define. O ser humano não é definido pelos sacrifícios que faz. Quanta gente é capaz de subir uma escadaria de joelhos, fazer um grande, terrível sacrifício, mas isso não o define. E quem está dizendo aqui, irmãos, é alguém que nós temos uma consideração em sua teologia, porque era de Deus, é o apóstolo Paulo. E ele coloca na primeira pessoa: se eu for capaz de entregar o meu próprio corpo para ser queimado, se eu tiver a capacidade de fazer um sacrifício por uma causa, mas isso não me define. Então, o que nos define? Esses dias ouvi a história de um homem que foi na casa de uma família e bem na entrada da casa tinha um pé de acerola. E as acerolas estavam lindas. E quando ele chegou ali, naquela casa, que ele viu aquelas acerolas, e ele gosta de acerola e gosta de suco de acerola, quando ele olhou para aquelas acerolas, ele não resistiu e tirou algumas acerolas e comeu. Depois entrou na casa, teve comida e ele comeu, mas não saiu suco de acerola, e ele disse: ainda bem que eu comi aquelas acerolas, porque ela não me ofereceu o suco. E na hora de sair, ele contente pela comida e dizendo: ainda bem que eu comi aquelas acerolas. E aí, quando ele foi saindo, ele disse para aquela senhora: comida estava uma delícia, mas eu gostei mesmo foi das acerolas. Eu só vou contar o que aconteceu no final dessa mensagem. O que define o homem? O que define você? O que define o Erivaldo? Esta foi a pergunta que a minha terapeuta fez. Como você se define? E o apóstolo Paulo nos coloca numa situação, porque ele mesmo diz: eu não me defino pelas palavras. E olha, irmãos, que o apóstolo Paulo era um homem eloquente, um homem que falava muito bem, discursava muito bem, um poliglota. E ele não se definia pelo vocabulário, pela gramática, pelas palavras. O apóstolo Paulo era um homem com muitas virtudes, mas ele não se definia pelas virtudes. O apóstolo Paulo foi um homem
que fez muito esforço pelos pobres, pelos necessitados, a ponto de convocar as igrejas para tirar coleta pelos necessitados, mas ele não se definia por boas obras. O apóstolo Paulo estava disposto, inclusive, a entregar o seu próprio corpo pelo reino de Deus, mas ele não se definia por este sacrifício. E a pergunta é: o que nos define? O que define uma igreja? O que define o ser humano? E o apóstolo Paulo então vai nos dizer aqui, quando nós olhamos para este texto: sabe o que define o ser humano? Sabe o que nos define? O amor. O amor é que define o ser humano. Então o apóstolo Paulo vai, a partir do verso 4, fazer uma exposição, e ele vai falar sobre o amor. O que define o ser humano é o amor. E é isso que ele está escrevendo para aquela igreja, porque a igreja se achava nota 10, mas aquela igreja de Corinto não tinha amor, e para o apóstolo Paulo a nota daquela igreja era 0, porque a igreja não se define por estas coisas que ele mesmo tem e não se define por isso, e ele diz que o que define uma igreja, o que define um ser humano, o que define uma família, o que define a vida é o amor. Nós somos definidos pelo amor. E que amor é este que o apóstolo Paulo nos traz aqui? Por que o amor nos define? O amor nos define, em primeiro lugar, irmãos, por causa dos seus predicativos. Observe aí do verso 4 em diante. O amor nos define por causa dos seus predicativos, ou de suas características, ou de suas qualidades. Veja quais são estas qualidades do amor. Nesse texto, do verso 4 até o versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizer o que o amor é, o que o amor não pode ser e o que o amor faz. Por isso, do verso 4 ao versículo 6, ele diz que o que define a vida é o amor por causa dos seus predicativos, por causa dos seus atributos. E o texto diz: o amor é paciente, é benigno. Então ele está definindo o amor aqui pelos seus atributos, 2 atributos de amor. Paciência é a capacidade de elasticidade. E ele diz aqui: o amor é benigno, é a capacidade de uma doação. O apóstolo Paulo nos diz que o amor ele é definido por estes atributos, pela capacidade de elasticidade, paciência. Quem não tem paciência não tem amor, porque o amor é paciente. Isso é um atributo do amor. É benigno. Interessante que a benignidade, ela parte do princípio de estar bem consigo mesmo para poder fazer o bem ao outro. Só o amor é capaz de nos fazer o bem a ponto da gente estar bem com a gente mesmo e capaz de estender a mão para o outro. Parece um paradoxo com o que ele tinha falado anteriormente, mas não é, porque o amor ele tem que começar no coração, na alma, no ser. É o estar bem diante dos olhos de Deus, é estar bem na perspectiva de Deus, é estar bem por dentro, para poder fazer o bem.
esse atributo do amor, são os predicativos do amor. E aí ele diz aqui, ele desenvolve isso, dizendo que o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, nem se ressente do mal. Ou seja, o amor ele não pode ser, enquanto que o amor é, ao mesmo tempo ele não pode ser. O amor não pode ser ciumento. Quem ama não pode ser ciumento, não pode se ufanar, se encher de si, não pode se ensoberbecer, se inflar, não se conduz, não tem um comportamento inconveniente, não procura os seus interesses, não é egoísta, não vive irado, exasperado, iracundo, irascivo, não se ressente do mal, melindroso o tempo todo. Diz aqui o texto que o amor não pode ser assim. Quem ama não pode ser assim, porque ele está falando sobre os predicativos do amor, o que o amor é e o que o amor não pode ser. E ao mesmo tempo ele vai dizer aqui no texto o que o amor faz. O que é que o amor faz? No verso 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor não é capaz de fazer, de desdenhar, de se alegrar, de gracejar da injustiça. O amor não faz injustiça, ele não se alegra com a injustiça. O amor não faz injustiça a ninguém. Agora, o amor, ele regozija-se com a verdade, ele se alegra, ele jubila com a verdade. Estes são os atributos do amor, são os predicativos do amor. Então, o que é que define a vida? O que é que define uma igreja? O que define o ser humano? São os predicativos do amor. Segundo, irmãos, o apóstolo Paulo vai em frente e ele diz que o amor define a vida por causa da sua potencialidade. Observe comigo o verso 7. Ele diz tudo, olha quantas vezes aparece essa expressão: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse tudo está falando da potencialidade do amor. O amor, irmãos, é uma potencialidade, é um poder que é capaz de sofrer tudo, mas não sofre por tudo. O amor tudo crê, mas não crê em tudo, porque quem crê em tudo é simplório, quem crê em tudo é tolo, é insensato. Mas o amor tudo crê, falando da potencialidade do amor, tudo espera. Veja a potencialidade do amor, a ideia aqui é de telhado, tudo, para falar de potencialidade. Pensa no telhado desta igreja. Se esse telhado não for potente a ponto de suportar os ventos, as chuvas e com qualquer coisa que cair em cima, nós estaremos em perigo. E o apóstolo Paulo está falando aqui sobre a potencialidade do amor. O que potencializa a vida não são as virtudes, mas o amor. A vida é definida pelo amor, por causa dos atributos ou dos predicativos do amor, e segundo, por causa da potencialidade do amor. Terceiro lugar, irmãos, a vida, ela é definida pelo amor por causa da sua perenidade. Observe comigo o versículo 8. O que é que diz o verso 8? Diz assim: o amor jamais acaba, a ideia de perenidade. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que o amor,
Este amor que é perene, ele não entra em colapso. Este amor, ele é permanente, ele é constante, ele não falta, ele não falha, ele é ininterrupto, ele é incessante. O apóstolo Paulo está nos apresentando a perenidade do amor, como se fosse aqui algo que está jorrando, uma fonte. E há dois aspectos aqui que nós podemos observar essa perenidade do amor, como um fluxo de água que jorra para sempre, mas também como uma luz que nunca perde o seu brilho e nunca se eclipsa, nunca se apaga. O que define a vida, irmãos, é esta perenidade do amor, esta constância do amor, esse jorrar do amor. Isso é o que define a vida. E eu quero pular aí mais um texto, irmãos. Além de ele apresentar os predicativos do amor, a potencialidade do amor, a perenidade do amor, ele apresenta também no versículo 13 a perpetuidade do amor. Olha aí o versículo 13, o que é que diz? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém, o maior destes é o amor. Ele está apresentando aqui que o amor define a vida por causa da sua perpetuidade. E a ideia da palavra perpetuidade é algo eterno, evo, infindo, imperecível. A esperança, o amor, a fé, a esperança e o amor. Por que ele apresenta o amor como maior? Porque a esperança pode acabar, a fé pode acabar, mas o amor não. O amor é perpétuo, o amor é eterno, é definitivo. E ele então está dizendo aqui que o que nos define como ser humano, como igreja, como raça, como pessoa, é o amor. É isso que nos define. A igreja pode ter todo um aparato, a igreja pode ter tudo o que ela quiser, e o dinheiro atende a tudo, mas se ela não tiver amor, ela não é definida. Porque o que define uma igreja, que define um casal, que define um ser humano, é o amor. Por estas 4 razões. Primeira razão, por causa dos seus predicativos, suas qualidades, seus atributos. Segundo, por causa da sua potencialidade. Terceiro, por causa da sua perenidade, por causa do seu fluxo contínuo. E quarto, por causa da sua perpetuidade. Ele se perpetua da terra para a eternidade. É o que define. Como você se define? Como nós somos definidos? A igreja de Corinto estava cheia. Tinha muita gente lá. O problema não era número. Muita gente. Mas o apóstolo Paulo diz: uma igreja não é definida pela quantidade de pessoas. Ele poderia escrever lá e diz: que maravilha, a igreja está grande. Que maravilha que essa igreja tem muitos dons. Que maravilha que esta igreja está arrecadando muito. E a igreja se olhava e dizia: nós somos nota 10. E o apóstolo Paulo olha para a igreja e diz: vocês são 0. A igreja é 0. Porque eu vejo muita gente,
mas divisões, contendas, críticas, facções, dissensões, tudo isso tem na igreja. Então esta igreja não é igreja se ela não tiver sendo definida pelo amor. A questão é, como o amor nos define? Se só o amor define a nossa vida, a questão agora é, como é que o amor nos define? Se o apóstolo Paulo está cheio de amor, se eu ou você nos enchermos de amor, como é que o amor nos define? No versículo 9, nós vamos descobrir que o amor nos define como incompletos. Observe o verso 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. O amor nos define como incompletos. Quando verdadeiramente o amor está em nós, nós percebemos nossa incompletude, nós não somos completos, sempre vai faltar alguma coisa. Impressionante, queridos, que quando uma pessoa não tem amor, ela olha para os outros e vê a incompletude dos outros, vê que os outros não têm tal coisa que naquela pessoa, mas quem tem amor olha para si e se percebe, se reconhece incompleto. Porque o amor, ele chama-nos para olharmos para nós mesmos. Então eu me vejo como incompleto. Meu Deus, como falta coisa em mim. Quem está escrevendo? O apóstolo Paulo. Em parte conhecemos. O apóstolo Paulo conhecia muita coisa, mas ele diz: em parte conhecemos, não conheço muita coisa sobre o reino de Deus, sobre o evangelho, sobre Cristo. Eu só conheço em parte. Eu, quando prego, quando exponho mensagem, é só em parte. Eu não tenho uma profecia completa, não tenho uma mensagem completa. O apóstolo Paulo, ele se vê como incompleto, e isso é amar. Quando você ama, você se enxerga. Quando você ama, você se vê. O grande mal da igreja evangélica, o grande mal dos cristãos, é que não entenderam a teologia do amor. O amor é que define a igreja, o amor é que nos define, é o amor que nos leva a olharmos para nós mesmos e reconhecermos nossa incompletude. Nós somos bons em achar defeito nos outros, nós somos bons em avaliarmos, julgarmos, criticarmos e analisarmos as vidas dos outros, mas somos péssimos para reconhecer nossa incompletude. É por isso que a igreja não vai bem. E quando eu digo isso, não só a igreja local, mas a igreja evangélica, a igreja protestante, a igreja cristã. Porque nós aprendemos a teologia, o evangelho inventado, de avaliar os outros, de analisar os outros, de julgarmos os outros, de criticarmos os outros, e não reconhecemos os nossos defeitos, a nossa incapacidade, a nossa incompletude, e aí é onde nós caímos e fracassamos. E se assim fazemos, é porque ainda não temos o verdadeiro amor, o amor de Deus. E a gente anda por aí, a gente percebe irmãos inflados, prontos para soltar sua língua, suas palavras, e descrever os outros, e definir os outros. Como você se define, irmão? O amor nos define como incompletos. Só quem tem amor é capaz de reconhecer que é incompleto. Oh meu Deus, como falta coisa na minha vida.
Aí você olha e diz: meu Deus, como falta mais sabedoria, como falta discernimento, como falta mais inteligência, como falta tanta coisa em mim, irmãos. O amor nos define como incompletos. O apóstolo Paulo diz: em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Eu posso falar que você é incompleto, mas isso não tem nenhum valor. O bom mesmo é quando nós reconhecemos que somos. Você está no seu trabalho, você está vivendo a sua vida, você como esposo, como esposa. Irmãos, como eu acho maravilhoso aquele texto de Provérbios 31, né? É o Provérbios 31 que fala sobre a mulher virtuosa. Aquilo ali, irmãos, era uma projeção da mãe do rei, que dizia: a mulher ideal é esta. Se todas as mulheres deste mundo conseguissem chegar àquele padrão, elas não ficariam mais na terra, elas seriam todas arrebatadas. Porque aquilo ali, irmãos, a mulher descreveu como algo que ela imaginou e ela pensou, como uma mulher sábia. E pode observar, todas as mulheres, se você olhar para aquele texto, o padrão é altíssimo. Mas aí, se você ama, você olha para aquele padrão e diz: meu Deus, como eu sou incompleto. A mulher descreveu a mulher virtuosa, e Deus descreveu o varão virtuoso. Quem é o varão virtuoso? Jesus. Será que nós chegamos à estatura do varão perfeito, Jesus Cristo? Aí quando a gente olha para Jesus, o varão perfeito, como nós estamos aquém? Somos incompletos. O amor nos define como incompletos. Segundo lugar, irmãos, nós vamos observar também no versículo 11 que o amor nos define como imaturos. Quando eu era menino, verso 10, quando eu era menino, aliás, versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que o apóstolo Paulo está nos apresentando aqui é que nós, enquanto vivermos nesta terra, nós vamos ter uma infantilidade incurável. Uma imaturidade que vai perdurar a nossa vida. De repente a gente dá uma de imaturo, de infantil, tanto homens como mulheres. Sabe o que acontece? O amor faz a gente perceber isso. Como eu fui imaturo naquela ocasião, eu às vezes tenho conflitos terríveis, quando certos momentos eu me porto de forma imatura, às vezes uma palavra que eu disse, um momento que eu reagi, aí às vezes eu vou para casa e fico pensando: meu Deus, olha o que eu fiz, eu entro num conflito terrível, por causa da minha imaturidade, minha infantilidade.
Irmãs, escutem isso que eu vou dizer. Não pense que vocês são maduras, que não são. Porque as mulheres, infelizmente, elas pensam que são mais maduras que os homens, porque elas cresceram mais rápido e os meninos ficaram lá para baixo. Vocês não são. Toda mulher é imatura, toda. E todo homem é imaturo, todo. E se você disser que não é porque você não tem amor. Porque quem ama reconhece sua imaturidade. Levanta a mão aqui quem estava preparado para o casamento. Levanta a mão. Não, eu estou preparado. Estava nada, irmão. Estava nada, meu irmão. Você entrou no casamento imaturo, sem saber de nada, deu cada cabeçada, fez cada besteira e vem dizer para mim que era maturo. Estava preparado para o casamento? Coisíssima alguma. Todos nós somos imaturos. Eu tenho vou completar 34 anos de casado. E ainda não sei direito como é esse negócio. Irmão, o negócio é difícil. O negócio é complicado. Irmãos, 34 anos de casado já era para eu estar expert. E não estou. Cada dia é uma coisa nova, cada dia se descobre. É uma imaturidade, irmãos, que vai se arrastando, e a gente vai, meu Deus do céu, quanta imaturidade, e a gente entra no casamento achando que sabe de tudo. E hoje eu quero até estimular alguns irmãos que estão com medo de se casar. Irmãos, coragem. Porque eu vou te dizer uma coisa: ninguém é maturo suficiente para o casamento, é apenas corajoso. Quando eu estiver no ponto eu vou me casar. Meu irmão, nunca você vai estar no ponto, nunca. Vai por mim, 34 anos e não estou no ponto. Então, meus irmãos, ninguém tem maturidade suficiente para viver relacionamentos, para cultivar relacionamento. Todos nós somos imaturos. E eu com essa mulher aí, meu irmão, eu já vivi cada momento. E eu fico pensando, irmãos, no grande pregador Billy Graham. Que homem de Deus, que homem invejável era aquele Billy Graham, não era não, meu irmão? Que maravilha, casamento, bicho, casou, viveu. Irmãos, olha, vocês que estão sem coragem para casar, Billy Graham, depois de muitos anos de casado, fizeram uma entrevista com a esposa dele, logo com a esposa, olha, irmão, mulher abre logo a boca. Aí quando perguntaram para ela, me diga uma coisa, teve alguma vez vontade de se separar do seu esposo? Ela disse, nunca, mas vontade de matá-lo várias vezes. Você não sabe o que é ser esposa de Billy Graham, querido. Agora, o segredo é esse, o que nos define é o amor, e o amor é que define a nossa vida, e o amor define que nós somos o quê? Imaturos. E nessa linguagem do apóstolo Paulo, quando era menino, falava como menino, discorria, pensava das coisas próprias de menino, depois de desistir. Isso aqui, irmão, está falando de um momento em que quando Jesus voltar, que ele vai entrar na eternidade, aí a nossa infantilidade, a nossa criancice vai encerrar. Só quando o perfeito voltar, só no arrebatamento, só quando entrar no céu, eu e você vamos deixar a nossa imaturidade. Então casa, irmão. Casa, Lucas, bora. Eu sou um agente encorajador, irmãos. Siga o exemplo do teu pai. Então, meus irmãos, o amor é que nos define, queridos. Vocês estão rindo porque eu sei que sou Lucas. Salvei. Irmãos, essa é a realidade. Quando a gente ama, a gente reconhece nossa incompletude.
Quando a gente ama, a gente percebe a nossa imperfeição, a nossa imaturidade, como nós somos imaturos. Meu Deus, quanta coisa, posso nem relatar para vocês. Olha o verso 12, que diz o verso 12: porque agora vemos como em espelho obscuramente. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo, irmãos, que o amor define a nossa vida como imperfeitos. Aquele espelho da época era espelho de bronze, eles não se viam direito. O apóstolo Paulo está dizendo que a gente não se enxerga direito, a gente não se percebe direito, a gente não se vê direito. Os outros percebem, irmão. Os outros chegam perto da gente, deixa eu te analisar. Irmão, analisar a tua vida, meu irmão, me deixa em paz. O amor, irmãos, nos dá esta percepção de quem nós somos. Aí olha no espelho de bronze e não se vê direito. Tem gente que não se enxerga, né, irmão? Mas ninguém se enxerga. O apóstolo Paulo diz que nós nos vemos como em espelhos, espelho de bronze embaçado. Olha o que o texto diz: obscurecido. É assim a nossa percepção de nós mesmos. O apóstolo Paulo diz: nem eu entendo o meu próprio modo de agir. Ele diz isso em Romanos capítulo 7, nem eu consigo compreender o meu próprio modo de agir. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. O mal que eu não quero, isso eu não faço. O bem que eu prefiro, isso eu não pratico. Mas o mal que eu não prefiro, que eu não quero, isso eu faço. E o apóstolo Paulo diz: desgraçado, miserável, infeliz homem que sou. Nós nem sabemos as razões e as causas dos nossos comportamentos, porque nós agimos assim, porque nós fazemos tais coisas. E graças a Deus que hoje tem Caruaru MDR. Só escutei um amém. MDR, irmãos, é um tratamento, e eu estou fazendo. Tem uma irmã aqui na igreja que ela dizia assim: pastor, o senhor precisa, pastor, o senhor precisa, vida de pastor. Irmão, depois dos problemas renais, aí minha esposa disse: você precisa também. Aí eu fui, pensando que eu ia tratar apenas essa questão, meu irmão. Quando comecei a entrar no buraco negro da minha vida, meu irmão, mas vou descobrindo coisas, e tentando descobrir, meus irmãos, e já faz um bom tempo que eu estou lá e ainda não cheguei no fim, mas tem me ajudado. Eu aconselho que todo mundo faça MDR, todo mundo aqui. Rosélia, levanta a mão aí, Rosélia, deixa eu fazer a propaganda. Rosélia tem um consultório lá no Trade Center, ela, Olga, Adneide, Eufrásio, e quem mais lá? Tem Renata, esses irmãos atendem lá. Irmãos, se eu pudesse mandar em vocês, se tivesse poder para mandar em vocês, eu encaminhava vocês tudinho para lá. Sabe por quê? Porque depois do EMDR, eu ia ser um pastor mais tranquilo nessa igreja. Sem EMDR é sofrimento, irmão. Irmãos, nós não nos percebemos, e às vezes é preciso da ajuda do outro, é preciso do olhar do outro, da pergunta do outro. O apóstolo Paulo diz que nós nos vemos como que em espelhos de bronze, embaçados, espelho obscuro, não dá para a gente ver direito, a gente não consegue se perceber direito, mas isso é o amor. E aí você entra em conflito e diz: meu Deus, eu não sei porque eu ajo assim, porque eu falo isso, porque eu me comporto assim, porque, meu Deus, porque? Vai para o MDR, irmão, vai para o MDR, irmão,
que lá vão te ajudar, e aqui a gente ajuda um pouquinho, lá ajuda mais um pouco, mas a gente tem que buscar, irmãos, porque o amor, irmãos, faz você olhar para o espelho e dizer: eu não estou me enxergando direito, eu não estou me percebendo direito, há algumas coisas, e a palavra aqui é enigma, nós vemos como que em enigma, queridos, nós olhamos para nós mesmos, e nós somos um enigma para nós mesmos, essa é a palavra no original, nós somos um enigma para nós não sabemos de fato quem nós somos, há muitas coisas inexplicáveis, apesar do conhecimento ter avançado, apesar da época que nós vivemos. Aí eu me esqueci que o pastor Rui também trabalha nessa área, né, pastor Rui? Também. E Joyce também, e Miriam também, e nós temos um bocado de gente aí que trabalha nessa área, irmãos. Eva também, Adão também. Então, irmãos, nós assim, precisamos buscar saídas e recursos, mas isso é para quem ama. O sujeito que não ama, o indivíduo que não ama, meus irmãos, ele olha para ele mesmo e ele acha que ele é o mais lindo, que ele se vê tudo. Não, ele não vê nada de errado na vida dele, mas quem ama se vê como um espelho de bronze, obscuro, não sabe discernir direito, ver, enxergar as coisas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Sabe como é que o amor nos define? O amor nos define como incompletos, como imaturos e como imperfeitos. É para baixar a nossa cabeça. A igreja evangélica, muito tempo, se colocou numa posição acima de todos. Os crentes olhando todo mundo por cima, não é assim? E o povo ficava até com medo de crente. Outros ficavam até zangados. Mas é porque eles não conheciam a teologia do amor. Mas quando a gente conhece a teologia do amor e sabe o que é amor, em vez da gente ficar olhando os outros, analisando a vida dos outros, a gente se volta para si e diz: meu Deus, tem misericórdia de mim, como eu sou incompleto, como eu sou imaturo, como eu sou imperfeito, meu Deus, me dá graça. E vai orar, e vai para os pés de Deus, e clama ao Senhor, e pede misericórdia. Mas tem uma coisa, irmãos, para finalizar: o amor nos define desse jeito. Não pense que você vai entrar na igreja evangélica e você vai melhorar, não. Você vai se descobrir. Eu perguntei para a minha terapeuta, depois que eu me converti, rapaz, tinha um bocado de coisa que estava assim, parece que no esquecimento. Quando eu me converti, comecei a me lembrar. Irmão, tem um bocado de coisa que eu não me lembrava. Me converti, comecei a me lembrar. Um bocado de podridão da minha vida. Meu Deus. E na época eu não sabia como é que eu lidava. Eu começava a me lembrar, balançar a cabeça. Não. Eu balançava a cabeça. Eu não quero pensar isso. Eu agora estava me percebendo, me vendo, me enxergando, me julgando, me avaliando. É assim que é o amor. E aí, quando você consegue se ver, se enxergar, se perceber, se julgar, o seu olhar para o outro é diferente. Incompletos, imaturos, imperfeitos, aí você olha para o outro e consegue entender os dramas do outro, o conflito do outro, a dor do outro, a dificuldade do outro. E o apóstolo Paulo diz: quando vier o perfeito, olhe para cá, deixa eu te dizer, só Jesus é perfeito, só Jesus é completo, só Jesus é pleno, e um dia Ele vai voltar. Ele vai voltar
para levar aqueles que conseguiram se ver, se enxergar como imperfeitos, incompletos, imaturos, impuros e algo mais. Aqueles que olham para si mesmos e dizem: eu não sou digno de nada, Senhor. Jesus vai voltar para estes. Não é para os bonzinhos não, irmãos, é para aqueles que se viram, que se enxergaram, que se perceberam. Aí o perfeito vai voltar, porque perfeito é Ele, perfeito é Jesus. Quando você se perceber como imaturo, como indigno, como impuro, como imperfeito, aí eu posso dizer que você é de Jesus. Aí eu posso dizer: você está convertido, aí você mudou mesmo, porque mudança de vida, regeneração, é se ver, é se enxergar, é se perceber, e dizer: não sou nada, mas Ele é. Aí você levanta os olhos e diz: Jesus é completo, Jesus é perfeito, e foi isso que o ladrão da cruz conseguiu enxergar, crucificado lá, olhou para Jesus e disse: que mal Ele fez, nós estamos aqui por causa dos nossos pecados. Vejam que o ladrão na cruz, ele percebe a si mesmo: estamos aqui porque nós cometemos pecados, nós falhamos, nós erramos, cometemos pecado, mas este, ele olha para Jesus, mas este nenhum mal fez. Ele consegue ver a perfeição de Jesus e a sua incompleta imperfeição, a sua incompleta imaturidade. Ele consegue olhar para si mesmo, e quando ele se enxerga, e quando ele se percebe como um ser humano miserável, desgraçado, incompleto, imaturo, impuro, aí ele olha e diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque aquele homem se percebeu, aquele homem se enxergou, porque o amor caiu nele, o amor se derramou nele. Quando o amor se derrama na sua vida, você se enxerga e você vai entender quem é Jesus. Ele é que é o perfeito, não há defeito nenhum nele. E aí vai criar dentro de você uma expectativa, um desejo, uma esperança de eternidade. Quando vieres no teu reino, aí você vai querer o reino. Há uma diferença dos dois ladrões. Um queria: desce-te. Um ladrão disse: salva-te a ti mesmo e a nós também. Aquele queria se salvar da cruz para continuar a vida errada. Aquele outro não quer se livrar da cruz, ele quer se livrar dele mesmo, porque o maior problema do homem é ele mesmo. Ele diz: lembra-te de mim, eu quero me livrar de mim mesmo, salva-me, lembra-te de mim. Ele quer eternidade com Jesus, ele quer reino de Deus. O amor, irmãos, ele nos dá essa perspectiva de reino, de eternidade, faz a gente olhar para as alturas e dizer: quando ele vier, eu vou com ele, porque ele é perfeito, e ele é perfeito em amor, perfeito em graça, perfeito em soberania, perfeito. Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Quando você vir um irmão que analisa demais e julga muito e fala muito da vida dos outros, ele ainda não foi definido, porque o que define a vida é o amor. Quem é você? Como você se define? O amor diz para a gente se definir como incompletos, imaturos e imperfeitos. O amor diz isso para nós hoje à noite. Nós vamos cantar. Vamos cantar Soberano? Era este mesmo? Nós vamos encerrar, irmãos. Eu acho que Soberano dá certo. Quem foi que falou? É o ex? Quem foi que falou? Mayberg, rapaz. Então, antes de vocês cantarem, eu vou contar o que foi que aconteceu. Olhe para cá. Quando ele foi saindo,
pensando, comi as acerolas, ela não serviu o suco, mas eu comi as acerolas. Aí ele provocou a mulher, disse: pois é, a senhora não me ofereceu suco de acerola, mas eu comi umas acerolas ali e elas estavam maravilhosas. Aí ela disse: eu não fiz suco de acerola, porque tinha dado um bicho nas acerolas e eu apliquei veneno em todas as acerolas. Irmãos, quando a mulher terminou de dizer, ele começou a passar mal. Verdade, ele começou a passar mal. Até então ele não estava passando mal, ele começou a passar mal. Eu apliquei veneno e tal, irmão, ele passou mal, começou a passar mal. Irmãos, ele foi hospitalizado. E quando ele já pediu logo leite, e tomou leite, empurrou leite, disse que leite tira o veneno, não sei se é verdade, mas empurrou leite, tomou leite. Depois que ele tomou leite, foi para o hospital, foi aquela agonia toda, e ele se salvou, ele se livrou. Mas aí ele passando lá, um dia encontrou a neta daquela mulher. Aí ele disse assim, ele brincou e disse assim: e o pé de acerola da tua avó? Aí a menina disse: eu não lhe conto uma coisa, colocaram tanto veneno naquela acerola que matou o pé de acerola. Ele quase morre na hora. Por que eu estou contando essa história? Olhe para cá, deixa eu te dizer por quê. Quem não ama é assim. Chega e vai comendo o que der. Nem pergunta se tem veneno. Quanta gente se envenenando na vida, porque não conhece, porque não pergunta. O que é que o amor diz sobre isso? O amor diz que ele deveria ter chegado naquela casa e se comportado convenientemente e ter perguntado se podia comer da acerola. Quanta gente que está se envenenando porque não pergunta se pode. E isso, irmãos, fica para a nossa nação brasileira um bocado de gente da igreja evangélica envenenada, que passa por cima de autoridade, que passa. Irmão, se você chega na casa dos outros e vai tirando as acerolas e vai comendo, você é um mal educado, você não tem amor, não entendeu nada sobre amor. Aí depois vai passar mal, porque está envenenado. Já que vocês queriam ouvir, toma.